Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói. Porém, a alienação dói muito mais. Hoje vamos falar sobre como a Terceira Guerra pode ter começado. E a Terceira Guerra Mundial não começou com uma declaração formal, começou com uma negociação sabotada. Começou quando os Estados Unidos recusaram a paz e escolheram o petróleo, o caos e a intimidação global. E hoje a gente diz o que a mídia não pode. Se a guerra explodiu, não foi porque o Irã quis, foi porque o império precisa de um conflito para não colapsar. O fato incômodo, direto da fonte. O Irã aceitou, via mediador Oman, em Genebra, de fevereiro de 2026. Zero estoque de urânio enriquecido, verificação total e restrita da Agência Internacional de Energia Atômica, o estocamento o estocamento de urânio sem material para bomba. Aí o Oman disse, o Al-Bussaid diz, paz no alcance, o maior avanço. O Irã nunca mais terá material nuclear para bomba. Aí eles falaram, zero chance de ter, ou nenhuma acumulação. Quem revelou? Não Teherã, foi Oman, o mediador neutro. A bomba nunca foi o problema real. Quando a paz fica possível, vira ameaça, porque paz impede controle do petróleo, impede controle do dólar e impede controle da política global. Washington recusou. Trump, não felizes. Eles não dizem nunca teremos arma nuclear. Dias depois, começam os ataques. O ataque conjunto Estados Unidos e Israel, que foi iniciado no sábado, no fim de fevereiro de 2026, não foi excesso, foi uma doutrina. A decapitação da liderança, com o Khamenei morto, potenciais sucessores eliminados, ataques em comando, controle nuclear, mísseis, marinha, força aérea e vários ataques acontecendo na região, vários nocautes que os Estados Unidos vão levando. Ataque durante negociação ativa, assassinato político disfarçado de preempção, manual clássico do Império, mensagem ao mundo, não importa o que ceda, mas se for soberano demais, você morre. Isso fecha a diplomacia, abre a guerra estrutural. O Trump, o Irã ia atacar primeiro, forçando a mão de Israel. O Rubio, Israel ia atacar, Estados Unidos evitou retaliação. Aí os racionais mudam, a ação é a mesma, a sabotagem. O ponto central é que a imprensa econômica enterra. Os Estados Unidos jogam com a disparada do petróleo. O petróleo Brent foi para 85% e o, os outros derivados do petróleo também subiram a 5, 6%. Ou seja, 82 por barril ou 85 dólares. E isso aí, o que vai acontecer? Vai aumentar os preços para o sul global e esses, será que vão ter dinheiro? Como isso vai afetar? O petróleo bruto, o WTI, ele está apresentando ganhos diários significativos, com altas substanciais, em alguns casos superiores a 5% em uma única sessão. E quem ganha? São as petroleiras norte-americanas, especuladores, fundos dolarizados. Quem perde? Sul global, China, países endividados em dólar. E o preço alto da energia não é acidente, é uma coerção geopolítica. Sem petróleo barato, indústria quebra, dívida explode, austeridade volta, soberania morre. Essa é a guerra real. Não são com os tanques, e sim feita pela energia. E a Terceira Guerra Mundial, a Terceira Guerra, não é tanque, é o sistema. A Terceira Guerra não começa com trincheira, começa com sabotagem de acordo, foi Genebra jogada no lixo, bloqueio energético com o risco de Hormuz, o colapso financeiro com os preços aumentando, a chantagem diplomática, guerra sem frente definida, vítimas claras, é quem resiste ao império. Pergunta proibida:
O direito internacional ainda existe. Se negociar, vira armadilha. Matar negociador é aceitável. Isso aí mostra claramente como os Estados Unidos fazem um mecanismo jurídico que garante a uma pessoa ou entidade a prioridade na compra de um bem quando isso acontece. O que nós podemos ver? Eles estão querendo matar para ter o controle dos recursos naturais de um país. Então, a ordem pós-1945 acabou. O Antônio Guterres só disse: a oportunidade diplomática foi desperdiçada. Irã agora só fala na linguagem de defesa. Ou então, vamos criar o quê? Uma nova ONU ou uma barbárie? A ONU hoje não arbitra, ela obedece. Ela tem veto permanente dos Estados Unidos, por uma questão de hierarquia e não de legalidade. Se a ONU continua sediada, controlada e chantageada por Washington, é parte do problema. A provocação necessária é uma nova ONU, fora do eixo imperial e sem veto colonial. E mais, se Nuremberg julgou crimes nazistas, quem julga crimes imperiais hoje? O que vemos não é exceção, é política de Estado. E o nome disso não é defesa, não é democracia, não é segurança, é terrorismo de Estado. Tem nome, sobrenome e governo. Donald Trump. O Trump não evita a guerra, aposta nela. O império está em crise e precisa do caos para adiar o colapso. E se essa foi a batalha inaugural da Terceira Guerra Mundial, revela algo brutal. O império já não convence, só ameaça. E quando a coerção substitui consenso, como Gramsci ensinava, a hegemonia já morreu. Só falta o enterro. Enfim, pessoal, nós estamos vendo como os Estados Unidos estão fazendo um terrorismo para adiar um colapso imperial. Então, pessoal, como eu sempre digo, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se esse vídeo te incomodou, ótimo. Significa que ainda funciona. Curta, compartilhe, espalhe, porque o silêncio também é arma. E quase sempre do lado errado. Até o próximo Podcast Glione.